Muitos têm vivido de uma maneira conforme as suas próprias vontades, conforme o próprio achismo. Porém, irmãos, eu e você, nós temos a palavra de Deus, que é o guia para nós. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém, irmãos? Um manual de instrução. Então, meus irmãos, não é de qualquer forma que eu e você nós vamos viver para o nosso Deus, mas nós temos instruções na palavra do Senhor. E nesta manhã, eu quero estar falando sobre viver acima da média. E quando falamos em viver acima da média, logo vem em nossos pensamentos quanto à idade. E recentemente eu estava assistindo sobre um rapaz que, nessa reportagem, ele fazia barras, ele virava cambalhota de um lado para outro, corria durante horas, durante os dias, e ao final perguntaram para ele quantos anos ele tinha. Irmãos, ele revelou que ele tinha 80 anos, e ele fez coisas que quem sabe eu nunca vou fazer na minha vida. 80 anos, e perguntaram para ele quantos anos ele gostaria de viver. E ele disse que ele estava fazendo tudo aquilo para ele chegar aos 100 anos, isto é, para ele ter uma vida acima da média. Porém, irmãos, nesta manhã não estarei falando sobre alcançar uma idade acima da média, mas eu quero falar sobre vivermos uma vida ao lado de Deus acima da média. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Primeiramente, será que apenas participar dos cultos de domingo e quarta-feira, cantar hinos ao Senhor e viver o resto da semana um deserto espiritual, será que é viver aí acima da média? O que preciso mudar em minha vida para viver acima da média? E o que é viver acima da média? É isso que eu quero estar observando com você nesta manhã. O que é viver uma vida acima da média? Primeiramente, irmãos, viver acima da média, viver acima dos padrões do mundo. Depois que Jesus Cristo ele passou a noite orando, ele escolheu os 12 discípulos, os quais os chamou de apóstolos, aquele que é enviado ou mandado em uma missão. Jesus Cristo ele chamou Pedro e André, seu irmão, para viver uma vida acima da média. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 4, versículos 18 ao 20, e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam redes ao mar porque eram pescadores. Profissão comum na época, pessoas comuns, e disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E a palavra de Deus diz que então eles, deixando logo as redes, seguiram-nos. Jesus Cristo ele começou a ensinar sobre como eles devessem viver. Eles deveriam viver sacrificialmente, levar o seu chamado a sério, sofrer perseguições por amor a Cristo e não buscar popularidade. E depois Jesus passou uma descrição para eles, como eles deveriam se comportar. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, onde nós vamos estar fazendo a leitura. Lucas capítulo 6, versículos 27 ao versículo 36. Preste muito bem atenção na leitura, meus irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 27. Mas a vós que isso ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei, abençoe os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam, por aqueles que vos odeiam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tomes a pedir. Tornes a pedir, perdão. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo.
E se emprestardes àqueles de que esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores, irmãos, estão percebendo aqui, nós temos também os pecadores, fazem tais coisas, algo normal e comum. Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Versículo 38. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui é um outro modo de vida, é um comportamento que não é natural, é uma caminhada que está acima da carne e do sangue, é uma vida em um plano mais elevado. Jesus Cristo ele está ensinando que a vida do cristão deve ser diferente da vida de um não cristão. E, infelizmente, nos dias atuais, há muitos cristãos que é difícil enxergar uma diferença na vida, porque está mais parecido com o próprio mundo. Pessoas não cristãs geralmente realizam grandes atos de heroísmo. Elas doam rins, seguido nós vemos nas mídias, elas doam rins, elas tomam conta de uma maneira extraordinária dos pais idosos, elas fazem generosas doações, dispõem de seu tempo para ajudar as pessoas carentes, elas fazem a parte delas. Mas nós, eu e você, no entanto, nós somos chamados por Jesus para ir além daquilo que é normal para a sociedade. Amém, irmãos? Amém. Se vivermos acima da média, as pessoas elas enxergarão a diferença em nós e buscarão saber qual é a razão, o que nos torna tão diferentes, e através da nossa vida, as portas se abrirão para nós compartilharmos o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro 3,15: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Para vivermos acima da média, é necessário, meus irmãos, amor sobrenatural. Observe comigo versículos 27 a 29. Para vivermos acima da média, é necessário o amor sobrenatural. Nos diz a palavra de Deus: mas a vós, que isto ouvis, digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Meus irmãos, há dois tipos de amor. O primeiro amor se refere à emoção humana, e ele somente precisa de uma vida física. Porém, o segundo amor é o amor sobrenatural. E este amor, somente os que nasceram de novo podem conhecer e exibir esse amor, transmitir este amor. É absolutamente impossível para qualquer pessoa transmitir esse amor se não tem o Espírito Santo. É impossível, não tem como. O primeiro amor, ele precisa de uma vida física. Já o segundo amor precisa de uma vida divina. O primeiro amor é uma questão de emoções. Já o segundo amor é questão de vontade, é decisão. Certa vez um jovem chamado Robert Chapman pertencia a uma família muito rica, um jovem bem-sucedido profissionalmente, e ele deixou toda a sua carreira para ele viver para o Senhor. Ele deixou todas as suas riquezas, o seu status para viver para o Senhor. E ele saiu de sua casa, deixou todas essas coisas. Eu lembro de Paulo que diz: para mim viver é Cristo e morrer é ganho, é lucro. Eu refuto todas essas coisas por esterco, por escória, para mim não tem mais valor. O meu olhar já está na eternidade. E esse jovem deixou tudo e foi viver para o Senhor. E ele disse uma frase assim: há muitos que pregam a Cristo,
mas poucos vivem Cristo. Meu maior alvo é viver Cristo. Qual o seu maior alvo nesta manhã? É viver para Cristo ou viver para você? Qualquer pessoa pode amar os amigos. É fácil amar os amigos, né, irmãos? É fácil, né? Amar aqueles que nos amam. É fácil demais. Mas precisa de amor sobrenatural para amar os inimigos. E esse amor no grego é um amor conhecido por ágape. É um amor sacrificial. Isso significa fazer bem àqueles que nos odeiam, abençoar os que nos maldizem e orar por aqueles que nos caluniam. E também a palavra de Deus vai mais além. A palavra de Deus fala que você nós temos que oferecer o outro lado da face. Então, meus irmãos, para viver uma vida acima da média, é necessário seguir os passos de Jesus Cristo e também amar o nosso próximo, da mesma forma que Cristo amou a mim e amou a você também. Só pode amar sobrenaturalmente quem experimentou o amor de Jesus Cristo primeiro. A palavra de Deus, ela nos diz: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Então, meus irmãos, só pode amar sobrenaturalmente o próximo, os inimigos, se primeiro você recebeu o amor de Jesus Cristo. Isso é viver acima da média, é amar os nossos inimigos, é fazer aquilo que o mundo não consegue fazer. Amém, irmãos? Amém. Para viver acima da média, além de um amor sobrenatural, também é necessário abandonar o julgamento. Algo, irmãos, que eu e você muitas vezes nós somos expertos em julgar os acontecimentos. Versículos 37 e 38, olha o que diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. O abandono de julgamento. E se nós observarmos a carta de Tiago, aqueles irmãos estavam fazendo acepção de pessoas. Eles separavam um lugar especial na reunião, na sinagoga, para as pessoas com condição sentarem. E quem não tinha condição, já era separado. E a palavra de Deus diz: quem faz acepção de pessoas se torna juiz. E quem tem tais práticas comete pecado, transgride a lei. Porque Tiago mesmo ele escreve: amai o próximo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o grande mandamento. E se nós somos juízes, fizemos acepção de pessoas, nós transgredimos a lei real e nós cometemos pecado. A atitude, meus irmãos, de julgar os porquês, ela não pertence a nós. O julgamento faz com que eu e você nós pecamos, não demonstramos o nosso amor e desobedecemos a Deus. Isso cria uma barreira que impede eu e você de vivermos uma vida acima da média. Julgamentos que são feitos muitas vezes no âmbito da igreja, como também no nosso dia a dia. Então, irmãos, é necessário eu e você nós substituirmos, tirar o julgamento como prática de vida e colocar no lugar do julgamento o amor verdadeiro. Certa vez, conta a história que uma igreja muito bonita, todos os irmãos reunidos para o culto, todo mundo elegante, todo mundo preparado, tudo muito bem organizado. E quando o culto começou, entrou um rapaz cristão, estudante de uma faculdade muito próxima. E aquele jovem entrou realmente descalço, de bermuda, uma camiseta, e automaticamente a congregação começou a olhar para aquele rapaz. Onde é que se viu? Todo mundo começa a olhar um para o outro. Onde é que se viu? Vim na igreja desta maneira. Começaram a murmurar e questionar. Misericórdia, irmãos. Por que será que ele não colocou o calçado? Será que ele não sabe que tem que vir para a igreja, não pode vir descalço, tem que vir calçado? Será que ele não vê que os homens da igreja estão bem vestidos para o culto, de terno? O que está acontecendo? Todo mundo ficou julgando. E os bancos da igreja estavam muito cheios.
E diz que aquele rapaz, ele entrou e sentou bem na frente da igreja, ao lado do púlpito, sentou literalmente no chão. Ninguém tinha feito nada daquilo antes, sentar na frente da igreja. Porém, meus irmãos, um senhor de idade muito avançada, cheio de artrite, vendo tudo aquilo, ele quebrou a tradição, e ele pegou a sua bengala, se levantou e foi até próximo do púlpito, onde aquele menino estava sentado, e aquelas pessoas da mesma forma ficaram questionando: o que está acontecendo, o que ele vai fazer? Aquele homem, irmãos, ele pôs a sua bengala no chão, cheio de dores, ele estava, e baixou ao lado do jovem e sentou. Ele não queria que aquele jovem se sentisse solitário e indesejável. Há duas coisas, irmãos, que o amor ele não faz: ele não julga, e também o amor ele não condena. Jesus disse: não julgueis e não serão julgados. Quando julgamos os motivos, demonstramos que não estamos vivendo acima da média. Aquele homem, ele viveu acima da média, a atitude dele foi acima da média, foi diferente de todos os outros, e é isso que Deus ele espera de mim e de você, uma vida acima dos padrões do mundo, uma vida acima da média. Para viver uma vida acima da média, é necessário primeiramente o amor sobrenatural. Você recebeu o amor sobrenatural de Deus? Amém? Amém. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, irmãos, nós experimentamos este amor. Viver acima da média, primeiramente, é necessário um amor sobrenatural, amar o nosso próximo como a nós mesmos, depois abandonar o julgamento, e terceiro, é necessário ação e prática. Ação e prática. E nós poderíamos também substituir essas duas palavras de ação e prática e usar no lugar delas viver Cristo. É necessário viver Cristo em nossas vidas. Para viver acima da média é necessário viver a Cristo, viver o Evangelho, colocar em prática. Amém, irmãos? Amém. Amém. Versículos 31 ao versículo 36, eu não vou fazer a leitura de todos, mas olha o que a palavra de Deus ela nos diz. E como vós quereis que os homens os façam, fazei da mesma maneira, lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Isso o mundo faz. É muito fácil amar quem nos ama. Agora aqueles que não nos amam, pense nisso. Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Fazer bem para as pessoas que nos fazem bem é fácil demais, é cômodo. Agora, fazer bem para as pessoas que não nos fazem bem, pense sobre isso. E se emprestardes àqueles de quem esperais tomar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Eu aprendi uma coisa com o meu pastor, que quando alguém pede algo para nós, é melhor dar, sem esperar receber de volta. E a gente evita problema, né? Coração generoso. Pastor, o senhor, não, é dado, é para ti, meu irmão. Deus te abençoe. Amém, irmãos? Amém. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os ingratos e maus. É necessário, irmãos, para viver acima da média, é necessário viver Jesus Cristo. E é muito triste, mas nos dias atuais, há muitos crentes que não querem viver a Cristo. É como Caim e Abel. Deus ele tem que aceitar da maneira que eu quero, tem que ser do meu jeito. Porém, irmãos, Deus ele não aceita. Deus ele quer que eu e você vivamos da maneira que Ele quer, da sua vontade, conforme a sua vontade, conforme a sua palavra. A palavra de Deus diz que nós somos luz neste mundo, nós somos sal da terra.
Uma fonte não pode jorrar água doce e amargosa. A regra de ouro, irmãos, é tratar os outros com a mesma gentileza e consideração que gostaríamos de ser tratados. Infelizmente, muitos crentes esperam que seu testemunho de vida impacte a vida de outros. Porém, há um problema. Não estão vivendo acima da média para que as pessoas venham a enxergar a diferença na vida delas. Testemunho não causa nenhuma curiosidade e nem sede na vida dos outros. Aí nós chegamos àquelas frases, né? Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém, irmãos? Aí chega aquelas frases, mas tu é crente? Tu vai na igreja? Eu nem sabia. Trabalho mais de anos junto, né? Eu nem sabia que tu era crente. Este crente, irmãos, é conhecido como crente 007. Ele é o crente espião. Sabe como é que é o crente espião? Aquele que anda só na camufla. Ele diz que é crente, mas ninguém enxerga que é crente. Não tem mudança, não tem transformação de vida, não tem transformação no andar, no falar, no ouvir, em nada. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 3, versículo 18: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e verdade. Ah, pastor, eu amo. Se você ama, vive. Mostra a diferença. Mostra as tuas obras. Como Tiago também nisso, irmãos. Tiago é maravilhoso. Aconselho os irmãos a lerem Tiago, é bem rápido, né? Justamente sobre essa questão. Viver mais, praticar mais, viver a Cristo. E aqueles irmãos que Tiago escreve eram bons ouvintes. Eles eram muito bons. Porém, Tiago fala, vocês têm que, além de ser ouvintes, têm que viver. E a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, irmãos, é a fé comum. É a fé que todo mundo tem. A fé que as pessoas dizem, eu creio em Deus, mas não há transformação, não há obras, não há mudança, não há nada. Porém, irmãos, a fé verdadeira, ela é acompanhada por obras. E para eu e você vivermos acima da média, nós precisamos viver a Jesus Cristo em nossas vidas. Amém? No dia, irmãos, que você nós deixarmos o anonimato de lado e começarmos a viver em novidade de vida, quando começarmos a seguir os passos de Jesus e agir como Jesus e falar como o Senhor, nós vamos conseguir ter uma vida e viver acima da média. Comentei com os irmãos, meu tempo está esgotando, mas comentei com os irmãos sobre o funeral de ontem. Não sei se eu comentei com o pastor Romo, mas eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz que fazia toda a preparação. Depois da mensagem, do estudo, ele chegou para mim, cumprimentou: pastor, prazer, né? Amém pela mensagem. De que igreja que é o senhor? Irmãos, esse é um orgulho bom, tá? Não é orgulho maldoso, mas eu me alegro. Eu orgulho, pastor Rom, pela nossa igreja. Um orgulho saudável. Nossa igreja é o Templo Batista Maranata de Cambé. A igreja, irmãos, que prega a verdade, como aqui em Ribeirão Preto. Para a nossa igreja, o Templo Batista Maranata de Cambé, irmãos, tive a oportunidade de testemunhar para aquele homem, porque ele ouviu a mensagem. Sei, irmãos, que o tempo ele estava apertado, mas fui rápido lá na frente, lá foi entrar dei um panfletinho para ele, falei: a gente vai esperar a tua visita. Faça uma visita, os senhores têm filhos? Tem, leva o filho, a família, eu vou visitar vocês. Então, irmãos, viver acima da média é deixar o anonimato e viver Jesus Cristo. É fazer aquilo, irmãos, que o mundo ele não consegue fazer. Isso é viver acima da média, é isso que Deus espera de mim e de você. Crentes praticantes, quando demonstramos o nosso amor sobrenatural, também quando abandonarmos o julgamento e começarmos a viver acima da média, da prática do Evangelho, passaremos também a enxergar o poder e a mão de Deus, a mão do Senhor agindo em mim, em sua vida e amparando o meu e o seu caminho todos os dias. E assim eu e você estaremos vivendo acima da média. Efésios capítulo 3 diz assim a palavra de Deus: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais. Quem é poderoso para fazer mais, irmãos, me ajudem? Deus. Deus, ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que eu e você pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Essa é a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar, nós temos dificuldade de enxergar
Nós temos dificuldades, irmãos, de viver esta vida acima da média, por muitos motivos, mas um desses motivos é a falta de fé. Será que Deus ele é capaz? Será que Deus ele pode? Será que Deus ele pode agir nessa situação, me livrar, me socorrer nessa hora? Será que Deus ele pode? Será que alguém pode? Será, irmãos, que Deus ele pode? Pode. Nosso Deus, irmãos, ele não é limitado. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E através da fé, muitos experimentaram o inexplicável em sua vida. Pedro, ele experimentou o inexplicável em sua vida, através da sua fé. Ele deu um passo de fé, ele caminhou por cima das águas. Porém, quando ele olhou para as dificuldades, para a tempestade, Deus disse que ele começou a afundar. Também nós temos o exemplo de Moisés, de uma fé viva no Senhor, ele experimentou o inexplicável. Deus ele abriu o mar vermelho para o povo passar. Às vezes nós enxergamos, tem filmes que mostram que o povo passou, a terra estava úmida. Irmãos, a terra não estava úmida. Deus ele secou e preparou o caminho. Deus não faz nada incompleto. Amém. Nosso Deus ele é perfeito. Nós temos também o exemplo de Noé, uma época em que nem chovia, mas ele creu em Deus, teve fé em Deus e presenciou um milagre. Toda a sua família foi salva. Nós temos o exemplo de Daniel na cova dos leões, não diferente disso. Nós temos Sadraque, Mesaque e Abednego. Senhor, eu não vou curvar a tua imagem, jamais. Se quiser nos lançar no fornalha, tudo bem. Se Deus quiser nos livrar, amém, mas nós não faremos isso. E a palavra de Deus que diz que Deus ele honrou com a fé deles. Porque se você nós somos infiéis, Deus ele permanece, Deus ele é fiel. Deus socorreu eles, experimentaram um milagre. Nós temos outros exemplos. O exemplo eu gosto muito também é do apóstolo Paulo. E ele diz assim, na verdade, Filipenses 3, versículo 8, na verdade tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Irmãos, Paulo ele experimentou na sua vida diariamente o agir de Deus, o cuidado de Deus, o livramento de Deus. Vimos mais cedo que à meia-noite eles oravam e cantavam o Senhor da prisão. Deus deu livramento para eles, mas é necessário fé, é necessário confiar, esperar, ter paciência, perseverança. Quando olhamos para esses servos de Deus, nós enxergamos um testemunho de vida, a fé depositada no Senhor independente das circunstâncias. Eles viveram acima dos padrões da época. Eles fizeram aquilo que o ser humano sem Cristo não podia fazer, não conseguia fazer. Cristo, irmãos, era anunciado através das suas atitudes. Experimentaram os milagres de Deus em suas vidas, e seus testemunhos, eles falam alto até os dias de hoje. Amém, irmãos? E vai continuar falando alto até o dia que o Senhor Jesus Cristo ele retornar. Será, irmãos, que o meu e o seu testemunho, a partir do dia que o Senhor Jesus Cristo nos chamar, será que os nossos testemunhos eles vão falar alto? Será que daqui 30, 40, 50, 80 anos eles vão lembrar de nós, pastor Romo? Será que os filhos, os netos vão lembrar de você? Como um homem, uma mulher de Deus, um jovem, um adolescente que viveu acima da média? Viveu Jesus Cristo num mundo perdido? Pense sobre isso nesta manhã. Todos esses irmãos, nós temos outros exemplos, eles viveram acima da média, em épocas, irmãos, que não podemos comparar com os dias atuais. Épocas que havia perseguição, eles eram mortos, tinha povos que derramavam óleo quente em cima daquelas pessoas. Por isso que Jonas ele relutou para ir para Nínive, um povo muito maldoso. Porém, eles viveram acima da média. Eu e você, nós podemos viver acima da média também. Amém, irmãos? Concluo nesta manhã a mensagem. Você vive acima da média? Você poderia dizer hoje, pastor, eu vivo acima da média. Eu não vivo superficialmente, mas eu dedico a minha vida para viver para o Senhor. Quem sabe você não tem vivido acima da média,
Mas Deus quer que você viva acima da média. Pergunto novamente e de uma outra forma para você. E você me responde: você quer viver acima da média? Vou repetir a pergunta. Você quer viver acima da média? Amém. Amém. O que é preciso fazer para viver acima da média? Primeiramente, irmãos, é amar o próximo com um amor sobrenatural. Segundo, é necessário para viver acima da média abandonar o julgamento. Esses dias fui no mercado e uma moça perguntou se eu comprava ovos para ela. E eu falei: a senhora prefere ovos ou uma cesta de amor? Ela falou assim: eu quero uma cesta. Eu falei: segunda-feira eu vou na sua casa te levar ela. Bom, segunda-feira eu acabei indo um pouco depois do meio-dia, ela era para ir de manhã. Eu falei: mas eu, segunda-feira eu vou, se não conseguir de manhã, início da tarde. Cheguei início da tarde, estava ela e a irmã sentados, fora da casa. Quando ela viu, irmãos, ela sorriu, ela gritou de alegria, chamando a irmã: vem, que chegou a cesta. Irmãos, oportunidade de levar a palavra de Deus. Isso é viver acima da média. É fazer aquilo que as pessoas não conseguem, demonstrar o nosso amor. Também para viver acima da média é necessário viver a Jesus Cristo em sua vida. E se você viver acima da média, você há de enxergar os milagres, a mão de Deus sobre a sua vida. Conforme Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Faça um voto com Deus: Senhor, eu vou viver acima da média, eu entrego a minha vida, a minha família nas tuas mãos, e eu confio, dependo e espero em ti. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus há de honrar com a sua fidelidade, mas é necessário posicionamento. E a palavra de Deus diz que aquele que faz um voto, cumpra, porque Ele vai cobrar daqueles que fazem e não cumprem. Mas para experimentar tudo isso, primeiramente, é necessário você decidir hoje: eu quero viver acima da média. Então, meus irmãos, não deixe de tomar essa decisão amanhã. Quem sabe amanhã você não estará mais aqui. Quem sabe amanhã Jesus Cristo já te levou e me levou também. Mas decida hoje viver acima da média. Faça uma oração e coloque a sua vida na presença de Deus. Deus, eu estou aqui, eu quero viver acima da média. Usa a minha vida para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe cada um dos irmãos. Pastor Rom.